Mas eu queria com isso dizer que cresce, portanto, o próprio movimento e as manifestações até de impeachment do presidente Bolsonaro. Em cima do quê? Por que poderia acontecer esse impeachment? E aí é fundamental a gente refletir de maneira isenta, porque para isso que há uma Constituição, embora o presidente da República chegue o caso abusivo, eu diria assim, imperial, de rei, de dizer que está acima da Constituição, não, ele diz, eu sou a Constituição. Olha, se ele é a Constituição, a personificação da Constituição está numa pessoa que exerce uma função pública delegada pela sociedade brasileira. Portanto, ele não é a Constituição. A Constituição está muito acima deste ou daquele governo, muito acima desta ou daquela situação política. Por isso é a Carta Magna do país. Mas aonde que estariam essas atitudes para justificar um processo de impeachment? Primeiro, o presidente da República, de maneira irresponsável, está expondo a saúde dos brasileiros. Isso não há mais dúvida, isso qualquer comentário que se tem nesses últimos dias, nesses últimos 60 dias, se verifica a constante prática irresponsável do presidente da República para com a saúde dos brasileiros. De um lado, acaba fazendo críticas absolutamente agudas à própria Organização Mundial da Saúde. Ora, a Organização Mundial da Saúde é, na verdade, uma organização com quase 200 de países que são responsáveis por ela, que tem um diretor, enfim, um coordenador geral, mas que, na verdade, tem uma espécie de coordenação com mais de 30 membros de alta qualidade, entre os melhores do mundo, que fazem parte, portanto, de um coletivo que decide as questões ligadas à Organização Mundial da Saúde, mas, ao mesmo tempo, desautoriza, como desautorizou aqui e acolá, o próprio ministro da Justiça, o ministro da Saúde do seu governo. Então, enfrenta e desprestigia e menospreza a Organização Mundial da Saúde, que o Brasil faz parte e subscreve. Mas, ao mesmo tempo, a atitude que teve, por exemplo, com o seu próprio, então, ministro da Saúde, atitude de rebeldia, de constrangimento até junto aos próprios governadores, também desmerecendo a ação dos governadores, quando ele poderia ser, quem sabe, o grande articulador dessas ações, o grande maestro dessa orquestra para tocar bem, para diminuir o drama, a dor de milhões e milhões de brasileiros. É por essas e outras razões que a gente fica pensando, por exemplo, a tal ponto chegou essa situação de expor a saúde dos brasileiros, que o governo Bolsonaro se atrelou ao Trump nas suas atitudes, negando muitas coisas, quando todo mundo dizia, inclusive a Organização Mundial da Saúde, que os Estados Unidos podem ser o próximo país da centralidade, da curva ascendente desse drama, dessa tragédia. As experiências estavam mostrando, pois tinha um presidente nos Estados Unidos e outro seguidor fiel, subserviente no Brasil, com atitudes de questionamento. Lá, ele teve a disposição até de mudar e alterou o seu discurso durante um certo tempo. E os Estados Unidos hoje está ultrapassando a guerra do Vietnã, que durou longos 10 anos, levou à morte 53 mil norte-americanos. Nós já estamos hoje com essa tragédia, já chegando perto daquilo que foi o total de mortes durante 10 anos, na maior guerra dos últimos tempos que aconteceu em nosso mundo. Nós verificamos, por exemplo, de que em nenhum momento nós realizamos relações que eu diria assim, cordiais e amistosas com a própria China, onde tanto os Estados Unidos como outros países estão buscando os equipamentos, os materiais, os aparelhos necessários para diminuir o número de mortes e atenuar, inclusive, as enfermidades médias ou agudas. Ora, era hora de termos uma atitude que fosse uma atitude muito cordial, porque nós precisamos buscar aonde tem, já que é a nossa irresponsabilidade na indústria da saúde brasileira, isto é, no aparelho de construção de equipamentos, etc., o Brasil só está perdendo, desconstruindo
a indústria de saúde pública. Pois bem, o que faz o governo? O próprio governo, os seus filhos do presidente da República. O que diz o ministro da Educação? Numa atitude absolutamente perversa para o povo brasileiro. O que diz, por exemplo, o próprio ministro das Relações Exteriores sobre a China? Ora, deixa para questionar depois, se quiser questionar, mas tenha a responsabilidade de compreender que muita cooperação e praticamente a maior parte dos equipamentos nós temos que buscar na China, que teve, inclusive, no caso como na Itália e outros, a disposição de colocar aeronaves, equipamentos, toneladas e toneladas de equipamentos, inclusive profissionais de serviços médicos e de enfermagem, em aviões da China para contribuir e diminuir a dramaticidade da situação na Itália. Portanto, não é possível, a insensibilidade é uma insensatez, uma loucura. Você, num processo agudo de um conflito que estamos tendo diante de um problema grave de saúde, você aumentar o conflito para agredir um país que tem equipamentos para fornecer, que tem possibilidade, inclusive, de auxílio, não só material, mas até humano. Mas há um segundo problema que pode levar ao impeachment, sim. Na verdade, o presidente Bolsonaro tem sido um ativista das atitudes no que diz respeito a atrapalhar o funcionamento regular dos poderes. Aqui e acolá está conflitando. Aqui e acolá ele atua contra a Constituição. Aqui e acolá participa de manifestações na frente até de setor das Forças Armadas, e que participa, por exemplo, de um evento que está pedindo a AI-5, depois participa de outros eventos com uma crítica tenaz ao isolamento, ao cuidado, chegando ao ponto de uma carreata como essa acontecer e de maneira agressiva, como buzinaço e barulho intenso, na frente de um dos principais hospitais de São Paulo, numa agressão não só aos enfermos, aos familiares, mas a toda uma tradição que nós temos de que é preciso cuidar, maior atenção, menor barulho, quando se transita na frente de hospitais. Pois bem, se soma a essa questão ainda, a própria atitude do presidente da República num atentado à autonomia dos estados. Embora o sistema de saúde brasileiro é muito claro de atividades que são conjuntas, atividades que são específicas dos poderes, por exemplo, da República, especialmente no que diz respeito ao governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, essa atitude, de vez de se somar com os governadores, inclusive, quem sabe, para convencê-lo de que algumas atitudes poderiam ser paulatinamente redimensionadas, não. A postura, de novo, agressiva, é conflitiva, é uma postura permanente de agressão, não de contemporização, de fazer uma interlocução, de criar uma proposta muito mais articuladora, propositiva, somatória de esforços, de divisão de responsabilidades. Por isso, eu preciso, nessa hora, dizer que é profundamente lamentável, é uma das coisas mais tristes que se pode imaginar na vida do povo brasileiro, é viver o que nós estamos vivendo, nessa ação e omissão de um governo que está perdido, sim, e que tem, parece-me, que uma coisa principal é a sua reeleição, é a questão do seu mandato. Gente, o país está diante de uma das maiores tragédias de toda a história da humanidade. Esta é a hora, portanto, em que nós tínhamos que colocar em primeiro plano o cultivo da paz, o cultivo da solidariedade, o cultivo, acima de tudo, do que é lógico, do que cientificamente está comprovado, de não especular com remédios que, de repente, o presidente da República está querendo receitar medicamento. É um absurdo que, numa hora como essa, tem um presidente da República que chega ao ponto como se estivesse dispensando os idosos, na forma como se referiu, vão morrer muitos. Mas são os idosos, é com esses que temos que nos preocupar. Olha,
a que ponto que a gente chegou. Eu estou na faixa de risco. Senhor presidente da República, o senhor coloca como preocupação primeira, prioritária e principal, e, portanto, tínhamos que fazer uma espécie ainda de isolamento quase que exclusivo dos idosos? Será que a cultura do ódio, da ausência de senso lógico, é isso que predomina no coração dessa gente que tem esse tipo de atitude? Aliás, me perdoe, quem defendia e defende ditadura, quem defendia e defende tortura, quem chegou a ponto de dizer que tinha que ter uma série de atividades no Brasil, mesmo que vão morrer 30 mil, brinca com a morte, gera mais ódio, não respeita a ciência do clima e nem a ciência que, com a inteligência de milhares e milhares de cientistas, de estudiosos, de médicos, de operadores da saúde, demonstrando o que é que tem que ser feito diante de uma questão tão grave e que não tem remédio, não tem vacina pronta e acabada para poder, portanto, resolver o problema. Então, é nesse sentido que, como brasileiro, independente de partido político, independente de ideologia, não é mais admissível que o Palácio do Planalto, que o centro do poder no Brasil, seja de uma insensibilidade, de uma verdadeira agressão à humanidade, aos seres humanos. E que, acima de tudo, está, na verdade, com a série de acusações agora de práticas ilícitas, de comportamentos inadequados, da falta de decoro, de agressões a jornalista, de agressões à mulher, de agressão ao bom senso, de agressão aos rituais do próprio poder, de agressão, inclusive, à civilidade que exige o exercício de uma presidência da República, de um cargo público. Essas e outras questões precisam que a gente possa, refletindo sim, compreender que não podemos mais suportar. Basta, Bolsonaro!